Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Olha, já imaginou uma fintech, uma startup especializada em trazer soluções administrativas para o seu negócio? É ela, a BeHub, e vamos conhecer hoje tudo e mais um pouco sobre esse universo com o próprio CEO e fundador, o Jorge. Vem comigo. Comigo já aqui o Jorge, fundador e CEO da BeHub. Seja muito bem-vindo ao Startupeiro, Jorge. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de contar um pouquinho, da nossa jornada e também da gente trocar aqui sobre o cenário de empreendedorismo. Prazer. Prazer é nosso. Começa contando o que é a startup de vocês, em qual setor em específico ela atua. Legal. A BeHub é uma startup pioneira nesse conceito de gestão por assinatura. O que é isso? A gente atua em todos esses processos administrativos, financeiros, que acabam tomando muito tempo e muito dinheiro por parte dos empresários. Quais são esses processos? Contabilidade, fiscal, contas a pagar, contas a receber, planejamento financeiro, a parte societária. Então acaba que tudo isso é importante porque você precisa cumprir com as obrigações legais por ser um empresário, pagar seus impostos em dia, etc. Mas acaba que isso tudo demanda muito tempo, muito esforço e muitas vezes o empreendedor ele está atacando, defendendo, fazendo tudo o possível para crescer o seu negócio e acaba deixando isso de lado, o que pode gerar todo tipo de problemas, desde multas, processos administrativos, quanto até mesmo uma eventual falência por não ter um planejamento adequado, como a gente viu no cenário da pandemia, que mais de 1 milhão de empresas acabaram fechando suas portas. Então, é aquela coisa que é muito importante, mas acaba levando muito trabalho e não faz sentido. É melhor você terceirizar e focar no seu negócio. Agora, a dor de mercado, então, veio com esse pano de fundo da pandemia? Isso potencializou vocês olharem e falam, aqui tem uma solução possível para ser criada? Foi uma parte grande da pandemia e uma parte grande também do nosso histórico. Essa é a nossa terceira empresa. Então, antes disso, nós fundamos uma outra empresa de empréstimo online voltado para a empresa. A gente sempre atuou no mercado B2B. Essa empresa foi vendida para a PagSeguro. Depois, criamos uma outra empresa chamada Zen Finance, que foi vendida para o Rappi. E dentro dessa jornada, a gente viu que tudo isso era muito importante, acabava tomando muito esforço, muito tempo e dinheiro. A gente desenvolveu alguns processos e soluções para otimizar isso e permitir a gente crescer, até porque eram soluções de crédito, então era muito importante a gente ter esse chamado back-office arrumado. Então, foi o conjunto dessa experiência, jornada difícil, que a gente vivenciou todos esses problemas na primeira pessoa, quanto também o pós-pandemia. O pós-pandemia foi eu diria que o gatilho final para a gente criar essa solução. Por quê? Porque no pós-pandemia a gente viu todo o empresariado muito mais inclinado a utilizar serviços terceiros, a utilizar software, a interagir com seus colegas de trabalho por meio de um WhatsApp, de um Slack, de um Teams. Então, isso foi talvez o gatilho final para que fosse possível uma solução como essa. Então, foi a união da experiência que a gente teve com esse gap de mercado, esse timing que nos favoreceu muito. Ai, que legal, esse back-office as a service. Qual é o tipo de conexão que a empresa faz quando precisa do serviço de vocês? É o pessoal de gente de gestão, de recursos humanos que entra em contato? Como é que fica essa ponte? Ótima pergunta. Eu diria que a gente tem dois perfis. A gente tem um perfil de pequenas empresas ou pessoal que está começando, e aí é muito o próprio empreendedor que conta com os nossos serviços, e ele assim, tá correndo, tentando equilibrar ali múltiplos pratos, e ele precisa de alguém para ser o braço direito dele, alguém para ele terceirizar. Então acaba que a gente interage com ele ali, desde a abertura de empresa até tocar todos esses processos. E a gente tem um outro público, que é como você bem colocou, são empresas um pouco maiores, que aí a gente atua com os próprios departamentos, seja um RH, porque a gente também faz o departamento pessoal, a gente tem um produto de RH as a Service, seja o gerente financeiro ou o CFO, com esse processo de contas a pagar, contas a receber, planejamento financeiro, então até mesmo o jurídico. Então, quando é um pouquinho mais estruturado, são os departamentos, quando a empresa ainda está começando diretamente com o empresário. A startup de vocês se enquadra em uma fintech, podemos considerar? Tá. Sim. A figura do investidor se comporta da mesma maneira que qualquer outra fintech ou por tratar de serviços administrativos, questões corporativas, se difere de alguma maneira? Muito legal. Eu acho que assim, a BeHub, a gente está
num cenário ali, num contexto que é muito interessante. Por quê? Eu já tive outras fintechs focadas no crédito. E qual que é o problema disso? É muito transacional. Você não tem um relacionamento e quando eu venho e te ofereço um empréstimo, eu te ofereço uma solução, acaba que a gente não tem esse relacionamento. Então, o que você quer? Eu preciso ter o melhor preço possível. Se não me deu o melhor preço ou não me deu a melhor condição, eu vou sair e vou fazer, né, um outro negócio com um outro parceiro. Então acaba que você está sempre com a margem apertada, gastando muito para atrair um cliente, então não é um modelo ideal. O que eu acho que é bacana do modelo da BeHub é a gente tem um relacionamento genuíno. Eu estou ali todo dia com o meu cliente, né, com esse empreendedor, estou servindo ele. Então, isso permite a gente ter um contexto muito grande do negócio dele, o que ele está precisando, o que ele está buscando para continuar crescendo, e aí eu entrego esse serviço. Então, a gente vê uma dinâmica muito interessante que é o cliente ele começa com um pacote, um serviço como contabilidade, e a partir disso ele ganha confiança conosco e ele vai contratando outros produtos. E todo esse relacionamento nos possibilita estar sempre oferecendo o melhor produto para o cliente. Então, eu acho que é muito poderoso a gente nascer dessa questão administrativa e financeira e a partir daí a gente entregar serviços financeiros. Tecnologia inserida no negócio de vocês, de como funciona, site, plataforma, qual o benefício que a tecnologia traz para viabilizar? Ótima pergunta. Eu diria que assim, provavelmente o mercado contábil, o serviço de contabilidade, como a gente conhece hoje, eu acho que ele não vai existir daqui a 5, 10 anos. Por quê? Porque o trabalho hoje, ele mudou completamente. Então, digamos, desde os anos 80, né, a contabilidade era mais ou menos assim, me manda suas notas, que aí eu vou escriturar aqui e vou te devolver com as guias que você precisa pagar. Basicamente era isso. E esse tipo de serviço, ele está morrendo. Por quê? Porque a gente tem, por um lado, né, a burocracia governamental se digitalizando. Então, antes, né, você tinha ali que pagar essas guias ali de impostos e era isso. Agora não, agora você tem SPED fiscal, você tem ECD, ECF, você tem, a partir de outubro, DCTF mensal. Então, assim, é um volume de trabalho muito maior do que antes, né? E isso junto com o fato de que hoje o cliente B2B, ele tem uma maquininha, às vezes múltiplas maquininhas, para ele receber os pagamentos. Ele tem, às vezes, múltiplas contas, ele tem um RP, ele tem, assim, uma série de interfaces que ele precisa conciliar. Sim. Isso, junto com a burocracia, torna, né, um alvo que é impossível do contador, sem tecnologia, conseguir integrar. Então, o que a gente faz? A gente tem uma tecnologia muito robusta para eu sequer pedir a nota para o meu cliente. Eu já puxo todas as notas que foram emitidas contra ele e só, né, tenho uma postura proativa falando, olha, é isso aqui que eu tenho, é isso mesmo? Está faltando alguma coisa? Isso já leva, né, a experiência para um outro patamar. Né? Então, assim... Não, facilita a vida, assim, demais. Anos-luz, né? Demais. E com garantia de compliance. Então, assim, se eu erro, eu vou lá e pago a conta e tudo certo. Sempre ali tentando tirar essa carga de trabalho e deixar o empreendedor dormir com a cabeça, né, no travesseiro tranquilo. O que todo mundo quer. Exato. Ô Jorge, essa garantia de compliance que você cita, podemos considerar como um dos diferenciais do serviço de vocês? Quais outros você poderia listar aqui pra gente? Porque o mercado é competitivo. Sim. E se torna realmente necessário os diferenciais que fazem toda a diferença, literalmente, né? Total. Olha, com certeza a garantia é um diferencial, mas tem algumas outras coisas muito legais. Então, primeiro, a gente, por ser uma empresa de tecnologia, eu te entrego todos esses serviços numa plataforma, que inclusive a gente tem uma versão gratuita do Hub do Empreendedor. Então, ao invés de você ficar nessa troca de e-mail, não ter visibilidade, você acessa a plataforma, você tem visibilidade de todos os seus indicadores financeiros, o que te ajuda a gerir melhor o seu negócio, entender o que está acontecendo, acompanhar a saúde financeira, né? Porque assim, a gente procura fazer um papel que é quase que o médico, né, do empreendedor, da empresa. Então, essa plataforma é muito poderosa também. E por fim, mas não menos importante, a gente, né, busca ali sempre ter um atendimento excelente. Como a gente faz isso? Ora, você fala conosco pelo WhatsApp, por e-mail, usando a plataforma, qual canal que você quiser, a gente vai te voltar em média, né, em até 3 minutos. Então, assim, é muito célere, né, e a gente tem essa presença muito próxima ali. Quando a gente
fala de mercado, economia e tal, não tem como descolar das questões também ligadas a números da empregabilidade, que é crescente, principalmente pela força do empreendedorismo no Brasil. Como vocês olham para esse cenário macroeconômico, também empregabilidade, que mudou desde os formatos, o híbrido principalmente que veio, enfim, até as relações humanas mesmo. Empregabilidade e mercado macroeconômico. Perfeito. Eu tenho uma visão otimista com relação ao cenário macro. Porém, é importante a gente entender que a gente está num momento de transição. Né? A chegada da inteligência artificial vai mudar o paradigma do mercado de trabalho e até de como as empresas se organizam. O que eu acho que vai acontecer? Acho que muitos dos empregos que a gente vê hoje talvez não vão existir mais, porque a inteligência artificial vai gerar essa otimização, digamos, né? Os trabalhos mais repetitivos, burocráticos, isso vai acabar sendo assumido pela inteligência artificial. E qual é o lado bom disso? O trabalho criativo ganha relevância, né? Então cada vez mais, né, as pessoas vão ter oportunidade de focar na sua paixão, naquilo que elas querem realizar, né, deixando essa parte mais burocrática e repetitiva de lado para a AI assumir. E uma outra coisa que eu acho que vai florescer muito é o empreendedorismo. Por quê? Porque eu acho que cada vez mais o custo de você ter um negócio vai ser muito mais baixo e vai estar muito mais simplificado. Então, o que acontece? Eu acho que as pessoas vão ter essa oportunidade, né, de realmente irem atrás da sua paixão, daquilo que elas querem realizar, né, e, se Deus quiser, a gente vai ter uma oportunidade de contribuir como B-Hub para isso, né, para deixar, né, a vida dela mais fácil, para elas fazerem o que elas... Tudo né, está linkado a propósito hoje em dia, né, Jorge? Com Desde certeza. aquele consumidor do serviço até realmente o colaborador da empresa. E por falar na empregabilidade ainda, só para não perder o gancho, Claro. Falando em colaboradores, a gente tem sempre as soft e hard skills, né, as habilidades técnicas e comportamentais. O que um colaborador precisa ter para fazer parte do time de vocês? Legal, hoje nossa empresa tem agora pouco mais de 2 anos e a gente tem mais de 220 colaboradores aqui, os quais a gente carinhosamente ama, eu também, né? Nós todos aqui, os colaboradores da B-Hub, nós nos chamamos de Bi-Samurais. E por que isso? Né? Samurai em japonês é aquele que ele serve e serve com excelência, ele serve um propósito, como você bem colocou. Né? Não é o guerreiro, a gente tem isso, mas, né, a origem etimológica do japonês é realmente aquele que serve um propósito maior. E o que a gente busca? 3 ingredientes. Então é bom, parceiro e transparente. Bom, a gente busca pessoas que sejam boas, né, que conheçam ali as suas áreas. Né? Parceiro é a pessoa que está alinhado com o propósito, que né, tá junto ali da gente nas trincheiras, procurando ali servir nossos clientes. E por fim, mas não menos importante, essa questão, né, da transparência. Né? Então aqui a gente tem uma empresa absolutamente transparente em todos os sentidos, né? Compartilhamos ali o nosso resultado, né? A gente tem all hands todas as sextas-feiras, em que a gente olha, vê o problema, onde a gente precisa melhorar e atacamos isso. Então, acho que esses são os 3 ingredientes. 3 pilares que são básicos, necessários, né? E que eu acho que fazem também a contribuição aí para o crescimento e a solidez da empresa. Olhando para o mercado brasileiro como um todo, nesse sentido de atuação de vocês como fintech, qual a sua visão de médio e longo prazo? Como estamos em geral, na sua opinião, Jorge? Olha, nesse sentido eu sou bem bairrista. Eu acho que o Brasil, a gente é um exemplo para o mundo. Eu acho que a gente tem o que há de mais avançado, né, em tecnologia financeira. Então, assim, né, nos Estados Unidos, às vezes, né, eles têm essa infraestrutura que chama SWIFT, às vezes leva uma semana para você fazer uma mera transferência. No nosso caso aqui, a gente tem o Pix, funciona 24/7. Ainda bem que a gente tem Pix, né? Pois é. A gente então, usou muito. Pois é, e é incrível, não só isso, mas assim, poxa, o maior banco digital do mundo é aqui, é o Nubank, então acho que a gente está muito avançado. E também uma outra área que pouco se fala, mas a infraestrutura tributária, ela também é super desenvolvida. O que ocorre é que, assim, é uma legislação muito complexa de você ser aderente, mas a infraestrutura é totalmente digitalizada. Então, assim, eu acho que o Brasil tem aí um mercado extremamente avançado, a gente tem grandes empreendedores nessa parte de fintech e eu acho que o futuro aí é cada vez mais próspero. Tem essa reforma tributária aí que eu acho que promete muito para a simplificação
possibilitar a gente escalar ainda mais. A gente torce sempre para, né, viabilizar essas travas ainda que existem de certa forma e, claro, todo mundo sair ganhando. Amém. Olha, tá ótimo nosso papo até aqui, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Te convido a continuar por aqui. Na volta, Jorge conta tudo isso e muito mais sobre a BeHub. É já já. Startupeiros de volta, o Jorge que segue contando aqui a história da BeHub, o significado do mercado como um todo de uma fintech, né, Jorge? Capitalização, quando a gente fala sobre isso, como é que vocês se posicionam, como é que está o andamento aqui dentro? Perfeito. Olha, assim, a gente bateu muito cabeça até chegarmos na BeHub. E quando a gente começou, a BeHub nasce ali final de julho, começo de agosto de 2021. Sem a gente saber, a gente foi muito beneficiado pelo timing. 2021 talvez foi o melhor ano da história para a captação de startups, né, em todo o mundo. E o Brasil não foi diferente. Então a gente começou a empresa ali em agosto. Em julho a gente captou 24 milhões de reais com Monax, Valor, Norte, QED e outros grandes investidores. E começamos já a atuar. E para nós também, grata surpresa, ou não tão surpresa assim, como a gente resolve um problema real do empresariado, a gente conseguiu fechar já alguns clientes, começamos a ter um crescimento expressivo e isso nos levou, né, a uma rodada de Série A, onde a gente captou ali cerca de 126 milhões, mais ou menos. E isso, assim, a gente foi da constituição até o Series A, né? Que é um caminho que às vezes leva 2 anos, a gente fez em 3, 4 meses. Então, foi super corrido, minha coluna aí sente problemas até hoje, mas estamos ainda super bem capitalizados, a maior parte desse dinheiro está no nosso caixa. A gente chegou a fazer uma extensão de mais 40 milhões em setembro do ano passado e isso dá para a gente uma grande robustez, inclusive para a gente conseguir atravessar esse cenário de inverno das startups que a gente vem passando. Eu sou otimista, acho que a gente está começando a chegar na primavera, né? Mas ainda acho que a gente tem que ser conservador, então a gente tem todo esse recurso, mas esse recurso está aplicado, a gente continua sendo conservador, até para a gente cuidar das pessoas aqui. A gente não vai fazer nenhum layoff aqui na BeHub, a gente cuida dos clientes, cuida das pessoas para que a gente nunca passe por isso. Inteligência artificial, hein? Como é que fica? Porque a gente sabe do avanço cada vez mais significativo. Tecnologia a gente não vive mais sem. Inteligência artificial está surpreendendo. E aí? Olha, inteligência artificial, assim, eu suspeito para falar, eu acho que ela vai mudar completamente o paradigma e já está mudando, né? E acho que todas as empresas elas precisam se preparar, conhecer mais sobre essa tecnologia, porque inclusive para a sua sobrevivência. Então, assim, se você, né, se fechar para isso, eu não tenho dúvida que o seu negócio vai ser disruptado. Então é importante que você estude, que você se prepare, que você entenda essa tecnologia. E a BeHub já nasceu com esse pilar muito forte. A gente começou já o nosso domínio behub.ai, né, de Artificial Intelligence. E a gente investe nisso muito pesado. Então hoje, quando você usa os nossos serviços, você recebe reportes financeiros, demonstrativos financeiros. E esses demonstrativos todos são gerados por IA. Então elas consomem todos os dados, né, das suas transações, dos eventos, né, que a gente reporta nesses demonstrativos. Está tudo sendo registrado. O robô ele lê, né, o que está sendo reportado ali, né, em cada transação dessa, ele puxa o seu KNAI, puxa ali como esse fornecedor está categorizado e dali ele gera, né, insights para você. Olha, você cresceu esse gasto aqui 10%, né, nesse último mês, olha, essa conta aqui você melhorou, né, empresas, né, comparáveis a você estão gastando mais ou menos. Então ele te ajuda a gerir melhor o seu negócio a partir desses insights gerados a partir dos dados. Então sim, aqui para nós é um pilar-chave e acho que recomendaria que todo empreendedor estudasse mais como que a inteligência artificial pode alavancar, né, o crescimento ou a melhoria do seu produto. Falando
falando do tipo de cliente que vocês atendem, por exemplo, a gente tem várias indústrias, setores, tem alguma em específico que é mais demandada, tem alguma que é outra menos? Como é que fica? Indústria, setor e-commerce, enfim. Legal. Olha, a gente atende pequenas e médias empresas em geral, mas a gente tem uma participação muito relevante de startups aqui conosco, e-commerce também é uma participação muito relevante, e também empresas de serviço em geral, como consultórios médicos, odontológicos, clínicas estéticas, também muita agência de marketing digital e até advogados e contadores. Esses últimos, inclusive, a gente tem uma vertical muito bacana de parceria com escritórios contábeis, por meio da qual a gente assume o processamento de todas as obrigações, né, contábeis, fiscais, etc. e permite a eles focarem no que é mais importante, que é o relacionamento com seus clientes. Dicas para empreendedores, seja para atuação numa fintech como a sua, por exemplo, ou em geral, dicas profissionais que você poderia compartilhar aqui com a gente. Boa. Olha, eu diria duas coisas. Tá. A primeira é foco no cliente. Então, principalmente o pessoal que está começando, procura construir um produto, uma solução que ela converse muito com você. Seja um problema que você tenha passado, que você se identifique muito, né? Se apaixone por esse problema, né? Que você tenha essa experiência e gaste muito solo de sapato falando com outros empreendedores ou outros clientes que também sofrem dessa dor. Então, acho que isso é muito relevante. E a segunda coisa seja conservador. Então, assim, saiba o que você é bom, o que você é ruim, terceirize, traga pessoas para te ajudar na parte que você é ruim, né? E seja conservador. Cuide bem do caixa, saiba suas métricas, né? Para você não passar por uma surpresa negativa. Jorge, muito se fala também cada vez mais da pauta ESG. E eu falo da ESG por quê? Porque o governança aqui também me chama a atenção e gostaria de ouvir sua opinião a respeito da importância. Uma boa governança faz toda a diferença. É aquela frase, né? Não ser chefe, ser líder. E realmente existe uma diferença não só em palavras, mas também em postura. Como é que você olha para essa governança tão necessária cada vez mais dentro da sua startup? Legal. Bom, ESG, né, Environmental, Social and Governance, assim, vai ser cada vez mais também um pilar essencial, né? A gente, como consumidor, a gente quer consumir de quem? Das empresas que têm compromissos ambientais, com governança, com diversidade, com pautas que a gente, enquanto consumidor, também acredita. Então, cada vez mais eu acho que, assim, se as empresas não tiverem isso, o mercado consumidor não vai comprar de você. Então, assim, o melhor é que as pessoas se importassem, mas se elas não se importassem, pelo menos você tem que ter esses pilares, porque senão sua empresa vai ficar de lado. E aqui na B-Hub, a gente se orgulha muito em, primeiro, a gente tem uma empresa diversa em todos os cenários, a gente tem membros do conselho também de administração aqui na B-Hub. A maior parte das nossas gestoras são mulheres, né? A gente tem uma empresa super diversa em todos os sentidos, então a gente se orgulha muito disso. O aspecto também de meio ambiente, a gente é uma empresa digital, então o nosso consumo de papel, nosso consumo de energia, ele é muito menor do que empresas tradicionais do nosso setor. A gente procura fazer ao máximo digitalizado, em algum momento a gente ainda quer ser neutro em crédito de carbono, né? E assim, falta ainda um pilar social, né? Mas que a gente quer ainda investir mais, a gente realiza esse impacto social através do nosso serviço, mas a gente ainda quer reforçar esse último pilar. Mas, né, para a gente ter os três aí, todos check. Sim, claro, todo caminho é válido e a gente vai se adaptando e vai, né, seguindo aí o fluxo que seja melhor, que encaixe para vocês internamente e também para quem consome o serviço de vocês. A gente está chegando ao final, mas antes, além das suas dicas que eu já pedi, vou pedir sua mensagem também para quem nos assiste, fica à vontade. Boa! Olha, eu sou apaixonado por empreendedorismo, né? Tanto que estamos aqui na terceira, então acho que isso é muito bacana e eu acho que a tendência é que vai ficar cada vez melhor para a gente empreender e para a gente seguir a nossa paixão. O que eu recomendo é isso, né? Você construir um produto, construir uma solução que você seja apaixonado, que você, né, tenha realmente um ideal de você perseguir esse sonho, né? Porque
vão ter caminhos difíceis. E, por fim, foca no que você é bom e procura ou pessoas ali para te ajudar como cofundadores ou terceiriza para alguém que vai te ajudar, né? Foca no que você é bom, delega o resto. Olha aí, sucesso cada vez mais para vocês, merecidíssimo a ver a sua paixão pelo olhar quando você né, fala a respeito do seu trabalho, é o brilho nos olhos que é inconfundível, né, Jorge? Parabéns para você e toda a equipe e conte sempre com o canal Empreender conosco aqui no Startupeiros. Até a próxima. Super obrigado, foi um prazer aqui ter essa troca com você e poder contar um pouquinho dessa jornada. Nós Muito que obrigado agradecemos, mesmo. obrigada. Obrigada também você que nos acompanha, lembro sempre que o programa Além aqui do canal você pode encontrar no YouTube do canal Empreender. Até o próximo Startupeiros.